E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez a parte 2 do capítulo 7, que é célula, a unidade da vida, a continuação aí desse conteúdo, ok? Então bora lá pessoal. Para começar aqui, a gente viu na aula passada a célula e as suas principais organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático, membrana plasmática, entre outras. Aqui a gente vai ver sobre o núcleo. Então vamos continuar aí falando sobre o núcleo da célula. Então bora lá. O núcleo ele é o centro de controle das atividades celulares. O nome já diz, núcleo, é ali que se concentra o centro de controle. Então, por exemplo, se a célula ela fosse aí uma empresa, digamos assim, uma empresa, o centro de controle, o núcleo, onde tudo é controlado, onde tudo acontece, seria o núcleo, ok? Então, vamos imaginar aí como se a célula fosse uma empresa, por exemplo, imaginando aí, ok? Aqui seria o núcleo, a central de controle, onde se controla tudo o que acontece aí na célula, ok, pessoal? Então, esse aqui, ele é o núcleo. Ele fica, de fato, no núcleo, então ele fica ali no meio da célula, ok? Do que ele é formado, pessoal? Ele tem aqui essa carioteca, que é essa camada aqui azul, tem os poros, que é para permitir aí a troca de proteínas, de substâncias, de compostos entre o núcleo da célula e o meio dela, ok? Tenho a cromatina, que está aqui, tenho o nucleolo, que fica bem no meio do núcleo, o nucleoplasma, que vai ser esse líquido aqui no núcleo, e tem o retículo endoplasmático aqui, que fica próximo ao núcleo. Então, essas aqui são as principais estruturas que vai formar o núcleo de uma célula. Então, bora lá de novo para revisar. Cromatina, poro, carioteca, nucleolo e nucleoplasma, ok? Então, aqui é a estrutura do núcleo. E aí, pessoal, o núcleo, ele guarda uma coisa muito importante para os seres humanos e para os seres vivos também, que é o nosso DNA, o nosso material genético. Então, se eu fosse falar para vocês, uma das coisas mais importantes do núcleo é essa, guardar o material genético, guardar aí o DNA, guardar a nossa herança hereditária, aquilo que faz com que a nossa herança genética passe de geração em geração. Então, no núcleo aqui, vamos aqui ver no microscópio, imaginando, eu tenho uma célula, que é a parte maior, eu vou ter o núcleo da célula, no núcleo eu vou ter os cromossomos, então os cromossomos, eles têm aí, geralmente, esse formato. Nos cromossomos eu vou ter o DNA, então a célula ela é a grande responsável aí por guardar a nossa herança genética, ela guarda o nosso DNA. Então, a célula tem o núcleo, no seu núcleo tem os cromossomos, no cromossomo tem o DNA. Então, o nosso DNA ele está guardado nas nossas células. E aí, pessoal, o DNA ele é formado aí de de 4 bases principais nitrogenadas, que é a adenina, timina, guanina e citosina. São compostos químicos, são bases nitrogenadas aí que vai formar a molécula de DNA. Então, as 4 bases nitrogenadas que formam a molécula de DNA é a adenina, timina, guanina e citosina. Não se preocupe que mais para frente vocês vão ver lá para o 9º ano, ensino médio, bem direitinho como é que funciona aí essas bases nitrogenadas a nível molecular. Mas agora se preocupem em aprender que as 4 bases nitrogenadas que formam o DNA é a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E se preocupem em saber que o núcleo ele guarda aí o material genético, ele guarda o DNA. Então eu tenho um núcleo, no núcleo eu tenho os cromossomos e nos cromossomos eu tenho aqui a fita DNA. O DNA ele é uma dupla hélice, perceba que é uma fita aqui envolvida numa dupla hélice, estão vendo? Então esse aqui é o principal componente que está no nosso núcleo, é o que permite que haja a reprodução e que as nossas características genéticas sejam passadas de pai para filho. Ou seja, você vai herdar do seu pai, da sua mãe e dos seus familiares em geral, algumas características genéticas porque elas estão guardadas no DNA. Então o DNA ele guarda as nossas características genéticas. Então se você herdou a cor dos olhos,
cor do cabelo, o formato do nariz, o formato do rosto, enfim, tudo que a gente herda dos nossos pais está guardado aqui no nosso DNA, ok? E aqui seguindo, aqui você vê mais uma imagem do DNA, né? Então aqui é o núcleo da célula. No núcleo eu tenho os cromossomos e no cromossomo eu tenho aqui o DNA. Uma dupla hélice, ó, duas hélices, uma aqui, outra aqui, ligadas pelas bases nitrogenadas. Então aqui, ó, aqui são as bases nitrogenadas que ligam o DNA, ok? E aí, pessoal, existe aí, seguindo aí no nosso estudo sobre as células, existe aí a classificação das células de acordo aí com o núcleo. Então tem células que vão possuir núcleos e outras não. Como assim, professor? Vamos ver como é que funciona essa classificação. Então, bora lá. Células anucleadas, quando não possuem núcleo. Por exemplo, as hemácias, que atuam aí na defesa, elas não têm núcleo. Então, as células anucleadas, um exemplo é as hemácias de células que não possuem núcleo. Seguindo, as células mononucleadas. Mono lembra um, ou seja, quando possuem apenas um núcleo. Por exemplo, células nervosas, ou seja, o neurônio. Os nossos neurônios são exemplos de células mononucleadas, possuem um núcleo. E também pode ser as multinucleadas ou polinucleadas, quando apresentam aí mais de um núcleo. Então, por exemplo, o músculo e o esqueleto. Então, as células dos músculos e do esqueleto são células que apresentam mais de um núcleo. São polinucleadas ou multinucleadas, ok? Então, existem as células que são as anucleadas, elas não possuem núcleos. As mononucleadas possuem um núcleo. E as poli ou multinucleadas que possuem mais de um núcleo. E aí, por exemplo, as células do músculo e do esqueleto são células multinucleadas. Então, para revisar, anucleadas, mono e multi ou polinucleadas. Ok, pessoal? E aí, para finalizar a parte de células, ok? Existe aí a célula procariótica. Nós vimos que tem a célula eucariótica, que nós já estudamos sobre ela, né? Essa tem um núcleo. E a célula procariótica. Professor, qual é a principal diferença? Na célula procariótica, o DNA, ou seja, o material genético, ele não está no núcleo, ele está disperso no meio da célula. Nós vimos aqui que na célula eucariótica, eu vou ter aqui a carioteca, ou seja, vou ter um núcleo. E o DNA vai estar aqui no núcleo. Na célula procariótica, o DNA, o nosso material genético, no caso aqui da bactéria, ele está aí disperso, solto pela célula. Eu não vou ter um núcleo. Então a principal diferença é essa. Na procariótica, eu não vou ter um núcleo. Perceba que eu vou ter diversas membranas, diversas componentes e organelas que também estão presentes em outras células. Por exemplo, parede celular, célula animal, flagelo, membrana plasmática. Parede celular, célula vegetal. Então, parede celular, célula vegetal, membrana plasmática, célula animal, ribossomos, citoplasmas, flagelos, são aí organelas que estão presentes em outras células. Mas a principal diferença é que na célula procariótica, o material genético está solto, não está em um núcleo. O DNA está solto. Aqui percebam isso. Se você vê uma célula assim, com DNA solto, é uma célula procariótica, porque na célula eucariótica o DNA está no núcleo, ok? Os cromossomos que estão no núcleo formam o DNA. Então aqui é a procariótica. E aí seguindo, terminamos a parte de célula, agora vamos para a organização do corpo humano. Ainda assim, está no capítulo 7, ok? Faz parte do capítulo 7, mas é um outro conteúdo dentro do capítulo, que é a organização do corpo humano. O corpo humano é bem complexo. Então, o nosso corpo, você pode perceber que ele é muito complexo. Tem muitos órgãos, tem tecidos, tem membranas, enfim, é muita coisa, articulações, esqueleto, que forma aí o nosso corpo. Ele é bem complexo. A gente vai ver aqui como que funciona essa formação. Ó. Vejam aqui que nosso corpo ele é formado de diversas células. Então, célula nervosa, células pulmonares, células ósseas, sanguíneas, cardíacas, musculares, enfim, nosso corpo ele é formado aí de diversos tipos de células. E cada célula dessas elas vão se juntar e formar
outros componentes mais organizados no nosso corpo, ok? E aí, o que acontece? As células, elas nascem aí, basicamente, e depois que vão ter as suas funções distintas. Como assim, professor? Isso o nome disso é especialização ou diferenciação. É o processo pelo qual as células passam por um processo no qual ocorre uma adaptação de suas estruturas às atividades que elas irão desempenhar, ou seja, de acordo com as atividades que as células irão desempenhar, elas passam por transformações para se adaptarem, ou seja, a célula nervosa, a célula pulmonar, a célula óssea, elas têm aí, cada célula, atividades específicas. Então, por exemplo, as atividades que as células ósseas desempenham são distintas das atividades que as células nervosas desempenham, porque elas estão em lugares diferentes, com atividades diferentes. Então, elas vão passar aí por mudanças para atender às atividades específicas de cada parte do corpo. Então, por exemplo, a célula nasce, primeira célula ela é um zigoto, então ela nasceu aqui. Então, a primeira célula é um zigoto. Então, quando o embrião é fecundado, então quando o óvulo fecunda, quando o esperma fecunda o óvulo, vai nascer aí o embrião. Então, a primeira célula que nasce é o zigoto. Depois há uma duplicação. Então, a célula começa a se duplicar várias vezes e aí se multiplica o zigoto. Há uma multiplicação. Depois há o início da especialização celular. Como assim, professor? O embrião ele nasce de uma única célula, que é o zigoto. Depois começa a multiplicação, começa a surgir várias células. E aí depois vai ter um momento, quando o embrião está sendo formado, que as células vão começar a se multiplicar e passar por mudanças para atender lugares específicos do corpo. Então, por exemplo, quando o embrião está sendo formado, vai formar as células nervosas, que são os neurônios, as células sanguíneas, as células musculares, enfim. É nesse momento aqui, em que o embrião está sendo formado, que começa aí a formação de novas células, que elas começam a passar por modificações, começam a se diferenciar para formar células específicas de cada parte do nosso corpo. E aí, pessoal, assim como uma parede é formada por blocos, os nossos tecidos são formados por células. Então, quando várias células se juntam, elas formam um tecido. Então, quando os vários bloquinhos se juntam, eles formam uma parede. Quando várias células se juntam, eles formam um tecido, ou seja, o tecido que forma a nossa pele, os nossos órgãos, eles são a junção de várias células. Então, não se esqueçam disso. Quando os vários blocos se juntam, formam uma parede. Quando várias células se juntam, elas formam um tecido. E aí, existem vários tipos de tecido de acordo aí com a parte do nosso corpo. Primeiro, tecido epitelial. Então, ele é, pessoal, o tecido da pele. Então, o epitelial é um tecido de revestimento e proteção. Então, aqui, ó, as suas principais funções que ele desempenha é o revestimento e proteção, ok? Você vai proteger aí os nossos órgãos. Então, beleza, revestimento e proteção desempenhadas pelos chamados epitélios de revestimento. E aí, aqui eu tenho uma imagem de como é mais ou menos o tecido epitelial. Ele é mais ou menos assim, pessoal. Aqui é uma imagem, uma foto do tecido epitelial. Ele também, pessoal, tem como função aí a secreção de substâncias, ou seja, a função dos epitélios das glândulas. Esse tecido aqui, ele também tem a função de secreção de substâncias como o suor, por exemplo. Então aqui é o tecido epitelial. Ele vai ter a função de revestir e de proteger. Próximo é o tecido conjuntivo. Ele é responsável por preencher o espaço entre os tecidos e mantê-los unidos. Então aqui é uma foto do tecido conjuntivo e a sua principal função, pessoal, é preencher aí os espaços entre os tecidos e deixar eles unidos, ok? Próximo, o tecido muscular. Como o nome já diz, ele forma os nossos músculos, ou seja, os nossos músculos são formados por tecidos musculares. Essa aqui é uma foto, uma imagem
que vai aqui mostrar para a gente como é mais ou menos o tecido muscular. Percebam que ele lembra como se fosse uma carne crua, tá vendo? Então aqui ele vai lembrar uma carne crua. Esse tecido ele é capaz de contrair e de relaxar. Então os nossos músculos, eles podem contrair ou eles podem relaxar. Quando você faz força, ele contrai. Quando você solta, ele relaxa. Esse tecido aqui, ele tem aí essa capacidade de contrair e de relaxar. Então assim ele gera os movimentos. Esse tecido ele não é rígido. Ele pode aí contrair ou relaxar e graças a ele são aí gerados os movimentos locomotores em relação aos órgãos também internos. Ou seja, a gente só se movimenta aí porque o tecido muscular ele não é rígido. Ele pode contrair e ele pode relaxar. Tecido nervoso, pessoal, ele vai se formar no nosso sistema nervoso. Então a sua principal função é captar estímulos ambientais ou do próprio corpo e conduzir impulsos nervosos e interpretá-los. Ou seja, esse tecido aqui, ele vai captar impressões do mundo que a gente vive. Então, o toque, o gosto, o cheiro, enfim, tudo isso que a gente sente, quem capta, interpreta e manda para o cérebro é o tecido nervoso. Ou seja, ele vai aí fazer com que os nossos órgãos, com que a gente sinta as sensações. Então, esse tecido aqui ele vai captar os nossos sentidos. Então percebam aqui que aqui é uma foto de como é o tecido nervoso, ok? Então pessoal, nós vimos aqui os principais tipos de tecido, que é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. No próximo capítulo, capítulo 8, é um capítulo só para isso, vai falar sobre os tecidos, mas a princípio vamos revisar. O tecido epitelial, então a principal função é revestir e proteger. O tecido conjuntivo, a principal função é preencher os espaços entre os tecidos e mantê-los unidos. O tecido muscular, ele se contrai e ele relaxa e permite os movimentos. E o tecido nervoso, cuja a principal função é captar estímulos do ambiente ou do próprio corpo e conduzir aí até os nossos impulsos nervosos, ok? E aí, pessoal, como nós vimos, quando vários blocos se juntam, eles formam uma parede. Quando várias paredes se juntam, elas formam o cômodo de uma casa. Então, quando várias paredes são levantadas, elas formam um cômodo. Por exemplo, a sala. A sala ela é formada aí por várias paredes, no mínimo 4, por exemplo. Assim também, quando vários tecidos se juntam, formam os órgãos, pessoal. Então, vamos revisar. Quando várias células se juntam, formam um tecido. Quando vários tecidos se juntam, formam um órgão. O nosso corpo ele é formado aí por vários tipos de órgão. E aí, um órgão ele é um conjunto formado por um ou mais tecidos diferentes que atuam simultaneamente para realizar uma função em nosso corpo. Ou seja, cada órgão tem uma função específica a ser feita no nosso corpo. Então, por exemplo, o coração tem uma função, bombear o sangue. O cérebro, outra função, interpretar aí estímulos nervosos. E por aí vai, pessoal. Então, cada órgão aí vai ter uma função. O estômago, digerir a comida. Enfim, então, cada órgão do nosso corpo vai exercer uma função específica daquele lugar onde ele está. Então, os órgãos são formados aí por um ou mais tipos de tecidos que, ao mesmo tempo, se juntam para formar um órgão e cada órgão tem aí a sua função primordial. Ok, pessoal? E aí, quando vários cômodos se juntam, eu vou ter uma casa, pessoal. Então, a mesma coisa, quando vários órgãos se juntam, eu vou ter um sistema. Então, vamos revisar do começo. Quando vários blocos se juntam, eu tenho uma parede. Quando várias células se juntam, eu tenho um tecido. Ok? Quando várias paredes se juntam, eu tenho um cômodo. Quando vários tecidos se juntam, eu tenho um órgão. Quando vários órgãos se juntam, eu tenho um sistema. Então, quando vários cômodos se juntam, eu tenho uma casa. Assim, quando vários órgãos se juntam, eu tenho um sistema. Como assim, professor? O que é um sistema? Bora lá. O sistema ele é um conjunto de órgãos que trabalham de maneira interligada de forma um sistema. Ou seja, um conjunto de órgãos
que trabalham de maneira interligada. Um depende do outro para desempenhar a função global. Nós vimos aqui que cada órgão tem função específica. Então, cada órgão aí vai ter uma função específica. Porém, quando eles se juntam e formam um sistema, eles vão ter uma função global, uma função maior. E para desempenhar essa função maior, essa função global, eles vão estar aí com funções interligadas, ok? E aí, pessoal, por exemplo, o sistema digestório é um exemplo de sistema. Então, eu vou ter um sistema aí formado por vários órgãos, como por exemplo, esôfago, eu vou ter estômago, intestino. Então, vários órgãos se juntam para formar uma função maior, que é o quê? Digerir o alimento e pegar os nutrientes. Ou seja, para que isso ocorra, eu preciso primeiro comer o alimento. Então, passa pela boca, aí vai passar aí pelo esôfago, vai chegar no estômago, no intestino. Então, percebam que cada órgão tem uma função específica. A boca vai mastigar o alimento, o estômago vai digerir e por aí vai. Ou seja, cada órgão tem uma função específica. Mas quando eles se juntam em um sistema, eles vão desempenhar funções interligadas para formar aí uma função maior, que no fim é o quê? Digerir os alimentos e tirar os nutrientes, ok? Então, isso aqui é que é um sistema. São vários órgãos juntos que trabalham de maneira interligada, ok, pessoal? E aí, ó, vamos aqui. Todos esses sistemas trabalham concomitantemente, formando o que conhecemos por organismo. Então, se eu juntar vários sistemas, eles vão trabalhar de maneira unida, cooperando para formar o nosso organismo, que é o nosso corpo. Ou seja, eu vou ter o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético, sistema muscular, enfim. O meu corpo tem vários sistemas que trabalham juntos ao mesmo tempo para garantir a nossa vida. Então, para que a gente possa viver, os seres humanos ou animais, os nossos sistemas precisam trabalhar juntos em cooperação ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso viver se o meu sistema respiratório não funciona. Se ele não funciona, eu não posso viver. Eu não posso viver se o meu sistema nervoso não funciona. Então, todos os sistemas trabalham juntos de maneira organizada, de maneira cooperativa, para garantir que o meu organismo possa continuar vivo. Então, aqui é um exemplo de alguns tipos de sistemas. Aqui o cardiovascular, o nervoso, o respiratório, o digestório, o esquelético e o muscular. Ok, pessoal? Então, para finalizar, vamos dar um resumo. Então, tudo começa com uma célula, ok? Então, a célula, ela é a base fundamental da vida. Não esqueçam disso. Tudo começa com uma célula. Então, assim como uma casa começa com um tijolinho, a vida, ela começa com uma célula. Quando várias células se juntam, formam um tecido. Então, por exemplo, tecido conjuntivo, tecido muscular. Quando vários tecidos se juntam, formam um órgão. Por exemplo, o estômago é um órgão. E um órgão, ele é aí um conjunto de tecidos que tem uma função específica. Então, o estômago digerir a comida. Quando vários órgãos se juntam, formam um sistema. Então, um sistema é um conjunto de órgãos que funciona de maneira interligada. Então, por exemplo, o sistema digestório, que tem o pâncreas, tem o estômago, o intestino, o esôfago, enfim. Então, tem vários órgãos que têm aí funções específicas e que funcionam de maneira interligadas. Quando vários sistemas se juntam, eu tenho um organismo, por exemplo, os seres vivos. Então, quando vários órgãos se juntam, eu vou ter um ser vivo. Pode ser um cachorro, um animal, um macaco, um ser humano, enfim, um organismo. E esse organismo é formado por célula. Perceba que é um ciclo, a vida é um ciclo, ok? Então, a menor unidade fundamental do ser vivo é a célula. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.